A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje, falaremos sobre a extinção dos dinossauros. Fique conosco, o programa Teologia Viva está no ar. Meus amados irmãos, retornamos a mais um episódio do programa Teologia Viva e hoje falaremos sobre a extinção dos dinossauros. Usaremos o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos 24 e 25, os quais dizem: E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Os dinossauros, que em grego significa lagarto terrível, termo criado pelo anatomista Richard Owen, 1804-1892, foram os maiores animais que habitaram a Terra. O conhecimento que temos deles foi adquirido por meio dos fósseis descobertos inicialmente no início do século XIX, em 1822, em Sussex, no sul da Inglaterra. E que, uma vez retirado das rochas onde estão preservados os seus ossos, são reconstruídos e colocados à disposição do público nos museus de história natural de todo o mundo. Esses gigantescos animais dividiam-se em dois grandes grupos: os saurópodes, comedores de plantas, e os terópodes, incluindo todos os carnívoros. Segundo os biólogos e paleontologistas que os estudam, os saurópodes eram os maiores. Os fósseis desses animais foram encontrados em todas as partes do mundo. Por exemplo, no Brasil foram descobertos diversos fósseis de cerca de 20 espécies, tais como o plesiosauro, descoberto em Igaraçu, aqui em Pernambuco, na década de 80. Esse réptil marinho chegava a medir 14 metros de comprimento. Foram encontrados em 1908 pelo pesquisador americano MacGregor, também em São Paulo e no Paraná, restos fósseis de um pequeno réptil chamado mesossauro. Na África também foram descobertos fósseis desses animais. É importante também destacar que os dinossauros, em que se calcula que existiram entre 300 ou 800 espécies, dependendo da fonte consultada e da definição de espécie utilizada, e os animais da chamada megafauna também foram trazidos juntos com os demais animais na Arca de Noé, bem como foram criados juntos por Deus, conforme já lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 21 e o 24 e o 25. Os dinossauros criados na categoria répteis continuariam crescendo. Assim, os mais velhos seriam sempre os maiores. A Bíblia é bem clara quanto a essa afirmação, quando declara que todos os seres vivos, alados e terrestres, deveriam entrar na arca para sobreviverem. E isso inclui também os dinossauros e a megafauna, menos os animais aquáticos, como os peixes e outros. Veja as afirmações bíblicas. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Gênesis capítulo 6, versículo 19. E continuando diz: E todos os animais segundo as suas espécies, de toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis capítulo 7, versículos 14 ao 16. Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos,
os animais que estão contigo de toda a carne, tanto de aves como de gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Gênesis, capítulo 8, versículos do 15 ao 17. Deus informou e também prometeu a Noé que os animais passariam a ter pavor e medo do homem, sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, dando uma segurança aos humanos, já que seriam poucos em número sobre a terra, face à grande quantidade de animais que foram trazidos para se manterem vivos. E também uma forma de proteção aos animais, pois o homem, dali para frente, também seria predador dos mesmos. Gênesis capítulo 9, versículos do 2 ao 3. Essa passagem nos dá uma informação interessante da reprogramação comportamental que Deus fez nos animais, nesse momento, para terem medo do homem, pois até então eles não tinham. Como todos os tipos básicos de animais foram trazidos, inclusive os dinossauros e a megafauna, hoje extintos, é de se esperar que o homem interagisse com eles e deixasse registros dessa interação em forma de desenhos, estátuas e lendas sobre animais gigantes e diferentes dos que estamos acostumados a ver atualmente. A melhor inferência é que devem ser as referências aos dragões da antiguidade, por exemplo. No livro de Jó, os capítulos 40, versículos 15 ao 24, e o capítulo 41, dos versículos 1 ao 34, Deus descreve dois animais para Jó como sendo a obra-prima de Deus. Um animal incomparável, em que algumas traduções do hebraico traduzem Beremoth ou Behemoth, como hipopótamo ou crocodilo. E o Leviatã, do capítulo 41 de Jó. Se você ler com atenção o texto, verá que a tradução nada tem a ver com a descrição dos animais em questão. Fica muito claro que os animais referidos só podem ser os gigantescos dinossauros, um terrestre e outro aquático ou semiaquático. Obviamente, se Deus estava falando deles para Jó, é claro que Jó sabia de quais animais ele se referia. E, portanto, Jó também convivia com eles. E é claro, então, que os dinossauros foram criaturas criadas por Deus, como todos os demais seres vivos da Terra. Ele, inclusive, declara peremptoriamente isso. Contempla agora o Behemoth, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Jó, capítulo 40, e o versículo 15. Tudo isso pressupõe uma terra jovem, assunto que abordamos em episódios anteriores, na qual os dinossauros e a humanidade coexistiram e na qual também houve um dilúvio global no tempo de Noé. Nem todos os cristãos defendem ambos, ou sequer um desses pontos. Portanto, esta não é uma questão relevante para todos os cristãos. No entanto, acreditamos que, se a Bíblia for interpretada literalmente, isso leva à criação da Terra Jovem e à crença de que o dilúvio no tempo de Noé foi realmente global. Então, com isso em mente, sim, acreditamos que havia dinossauros na arca e, como já falamos, eles não teriam sido chamados de dinossauros porque esse termo não existiu até o início do século XIX. Aqui estão mais algumas razões pelas quais pensamos que os dinossauros estavam na arca de Noé. Sabemos que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 11. Tomando esses dias como períodos literais de 24 horas, os dinossauros teriam sido criados no 6º dia, com o resto dos animais terrestres, conforme Gênesis capítulo 1 e os versículos 24 e 25. O homem foi criado no mesmo dia, conforme os versículos 26 e 27. Não há nada na Bíblia que sugira uma separação de milhões de anos entre o tempo dos dinossauros
e a existência da humanidade. As descrições do Behemoth e do Leviatã em Jó 40 e o capítulos 40 e 41 dão credibilidade à ideia de que homens e dinossauros caminharam juntos pela terra e, portanto, estavam na Arca de Noé. São representações antigas de animais semelhantes a dinossauros em desenhos rupestres, por exemplo. Várias civilizações antigas na Europa, na América do Sul, América do Norte, deixaram para trás petróglifos do que parecem ser dinossauro. Também vemos criaturas semelhantes a dinossauros retratadas na arquitetura em castelos na Europa, pirâmides na América do Sul. Lemos relatos de interação humana com dragões, com histórias vindas da Europa, China e Oriente Médio. Seria estranho que todas essas civilizações diferentes retratassem coisas que ninguém jamais viu, especialmente porque as representações se assemelham muito aos restos fósseis que encontramos agora. O relato de Noé e da arca é encontrado em Gênesis capítulos 6 e 7. Deus diz a Noé que ele deve levar representantes de todas as criaturas vivas a bordo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Gênesis capítulo 6, versículos 19 e 20. Se os dinossauros estavam na arca naquela época, então Noé os levou na arca. Uma objeção comum à ideia de que havia dinossauro na arca, além da visão de que humanos e dinossauros nunca existiram ao mesmo tempo, é que os dinossauros eram grandes demais para entrar na arca. A noção de que todos os dinossauros teriam 3 andares de altura, de temperamento feroz e inclinados a comer tudo à vista, persiste na ideia ou na mente de muitos, devido às encenações cinematográficas das grandes telas. O fato é que o tamanho médio dos dinossauros adultos era comparável ao de um cavalo, por exemplo. Entretanto, a maioria dos dinossauros na Arca de Noé teria sido ainda menor que um cavalo. Para iniciar uma nova população de animais, Noé não teria começado com animais adultos, velhos, que já haviam passado do seu apogeu até para procriar. Ele teria começado com os animais mais jovens, portanto, menores, animais pequenos de cada espécie. Aquele enorme esqueleto de apatossauro que vemos no museu pode ter sido de um animal com várias centenas de anos. Um dinossauro de tal tamanho e idade não seria um candidato adequado a reprodutor na Arca de Noé após o dilúvio. Noé naturalmente teria levado apatossauros juvenis a bordo da arca. Mesmo que os dinossauros que Noé levou a bordo tivessem 1 ano de idade, a maioria seria menor do que um porco adulto. Isso significaria que havia muito espaço para eles e também para a sua comida na arca. Como a Bíblia não declara claramente o que chamamos de dinossauro hoje, se estiveram na arca, deixamos aberta a possibilidade de que não estivessem. Entretanto, dada uma interpretação da Terra Jovem dos primeiros capítulos de Gênesis, não temos motivos para rejeitar a ideia de que Noé trouxe dinossauros para a arca. Uma grande discussão pertinente ao dilúvio é que se alega que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, como se esses fossem os únicos animais extintos e preservados em fósseis, e o dilúvio ocorreu há uns 5.000 anos, entre 2.348 e 3.228 a.C., conforme já abordado em episódios anteriores. Então, os dinossauros foram extintos nesse evento cataclísmico planetário. Se os dinossauros realmente estivessem sido extintos há 65 milhões de anos,
não seria possível encontrar tecido não fossilizado em seus ossos. Estaria tudo indo muito bem com a teoria da extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos, se tais tecidos moles não tivessem sido encontrados, além de vasos sanguíneos, células sanguíneas e colágeno nos ossos. Desde 2007, a pesquisadora Mary Hibb Schweitzer trabalha para acabar com a controvérsia gerada por sua pesquisa em um artigo publicado na NCBI-PMC, um conceituado centro de estudos paleontológicos, do qual ela e sua equipe descobriram proteínas em fósseis de tiranossauro, um carnívoro de 12 metros. Isso coloca a descoberta como evidência indubitável contra a teoria da evolução e seus milhões de anos e a validade das idades atribuídas à coluna geológica. Mas está perfeitamente adequada e era de se esperar estar dentro do período atribuído ao dilúvio, cerca de 5.000 anos. Portanto, depois do dilúvio, os sobreviventes entre os animais terrestres, incluindo os dinossauros, saíram da arca e viveram aqui na Terra, juntamente com as pessoas. Por causa dos julgamentos do pecado e do dilúvio, as condições da Terra mudaram muito. Mudanças climáticas pós-diluvianas, escassez de alimento, doença e a ação do homem levaram à extinção de muitos animais. Os dinossauros, como muitas outras criaturas, desapareceram. A paleontologia, que estuda os fósseis, é muito como a política. As paixões inflamam-se e é fácil tirar conclusões muito diferentes a partir dos mesmos fatos. Um paleontólogo que acredite no registro da Bíblia, a qual alega ser a palavra de Deus, tirará conclusões diferentes das que um ateu que rejeita a Bíblia. A negação voluntária da palavra de Deus, conforme 2ª Epístola de Pedro 3, os versículos 3 ao 7, é a causa de muitas disputas sobre a ciência histórica. Então, por que há tanto mistério em torno dos dinossauros? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é somente um livro sobre religião ou salvação. É muito mais do que isso. A Bíblia é o livro da história do universo e diz-nos também o destino futuro do universo. Diz-nos quando o tempo começou, os eventos da história, tais como a entrada do pecado e da morte no mundo, como também a altura em que toda a superfície do globo foi destruída pela água, a criação das diversas línguas na Torre de Babel, o registro do Filho de Deus que veio ao mundo como homem, a sua morte e ressurreição e o novo céu e a nova terra que virão. No final, existem somente duas maneiras de pensar. Começar com a revelação de Deus, que é a Bíblia, como base para todo o pensamento, biologia, história, geologia, entre outros, resultando numa perspectiva cristã, ou começar com as crenças do homem, por exemplo, a história evolucionista, como base para todo o pensamento, resultando numa perspectiva secular. A maior parte dos cristãos foi sendo doutrinada através de uma metodologia naturalista e do sistema de educação para pensarem de uma maneira simplesmente naturalista e secular. Estes tendem a levar o pensamento secular para a Bíblia, em vez de usar a Bíblia para construir o seu pensamento. Podemos confirmar nos versículos que estão em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Efésios, capítulo 4, versículos 20 ao 24. A Bíblia diz: o temor de Deus é o início do conhecimento. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E ainda, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9 e o versículo 10. Se alguém começa com a perspectiva evolucionista da história, para a qual não houve testemunhas ou registros escritos, esta maneira de pensar será usada para explicar as evidências que existem no presente, ou seja, a explicação evolucionista para os dinossauros.
Mas se alguém começa com a perspectiva bíblica da história, a partir do registro escrito de uma testemunha, que é o próprio Criador, o próprio Deus, de todos os eventos da história, então uma maneira totalmente diferente de pensar, baseada nisso, será usada para explicar a mesma evidência. Ou seja, a explicação bíblica como dada acima. Se aceitarmos a palavra de Deus, começando por aceitar Gênesis como sendo verdadeiro e tendo autoridade, então podemos explicar os dinossauros sem nenhum problema. E as evidências que observamos no mundo à nossa volta farão sentido. Ao fazer isto, estamos a ajudar as pessoas a ver que Gênesis é absolutamente de confiança e logicamente defensável. E é o que alega ser o registro verdadeiro da história do universo e da humanidade. O que acreditamos acerca do livro de Gênesis e sua doutrina irá determinar aquilo em que acreditamos sobre o resto da Bíblia. E isso irá afetar a forma como uma pessoa se vê a si própria, ao resto dos seres humanos e o significado da vida, incluindo sua necessidade de salvação. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre este e outros assuntos, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Berea, onde você também pode encontrar no seu site www.livrariaberea.com.br. No próximo episódio, vamos conhecer as principais doutrinas da Bíblia por meio de Gênesis. Conto com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais um episódio onde discorremos sobre os dinossauros, Senhor. Tema este muito debatido, de muitas controvérsias, mas se olharmos atentamente para o que expõe a Tua Palavra e todas as coisas que estão em volta, aproximando-nos da narração, aproximando-nos da revelação, aproximando o Senhor dos propósitos, vendo o dilúvio como esse ato de julgamento que ocorreu. Nós vamos perceber, Senhor, que não só os dinossauros, mas toda a crosta terrestre foi modificada. Todo o ambiente terrestre foi modificado, promovendo para nós, Senhor, uma nova oportunidade de existência. Através de Noé e sua família, nós chegamos aonde estamos. E já vislumbramos, Senhor, novos céus, nova terra, como diz a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiel e não olharmos a Bíblia com dúvidas e não olharmos para a Tua Palavra com restrições, mas entendê-la, absorvê-la e sermos edificados por ela. Obrigado, Deus, por mais este episódio. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não percam e até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.